Olá, nós queremos cumprimentar você, desejando graça, paz, alegria, o favor de Deus no seu coração. É muito bom poder falar com você, é muito bom poder ministrar a palavra de Deus. A igreja em sua casa é um projeto que visa chegar aonde você está, com uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra revelada, a palavra da graça de Deus. A palavra de Deus nos diz que o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma não. Então nós precisamos revelar à nossa alma aquilo que já está no nosso espírito. E quando a nossa alma se conscientiza de quem somos, o que podemos, quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, somos herdeiros de quem, tudo isso muda radicalmente o nosso viver. Por isso nós estamos conversando com você. Eu quero convidá-lo agora para o nosso devocional, para uma reflexão bíblica. Eu tenho certeza que você será ricamente edificado, ricamente abençoado com esta palavra. Tem um texto, e eu tenho chamado esse texto de um texto enigmático, um texto misterioso, que é o texto de Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. Eu quero fazer essa leitura para você. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Eu chamo esse texto de um texto enigmático, especialmente por causa desta informação, por causa dessa verdade escrita aqui. Não era tempo de figos. Jesus sai de Betânia, Jesus teve fome. Eu gosto muito dessa expressão, Jesus teve fome, porque a Bíblia diz que Ele é o pão da vida, o pão teve fome, Ele é a água da vida, a água teve sede, Ele é aquele que oferece descanso à humanidade, Ele cansado da viagem. Essas referências falam da humanidade de Jesus. E por que isso é importante? Porque você pode passar por alguma dificuldade, alguma tribulação, por algum aperto. Não importa a situação difícil, saiba que Jesus sabe exatamente o que você está vivendo. Jesus sabe exatamente o que você está vivendo. Por quê? Porque Jesus, como homem, como ser humano, experimentou dificuldades, lutas e alguns problemas pelos quais eu e você passamos às vezes. E o texto continua que, tendo fome, ele viu de longe uma figueira com folhas. Aproximando-se dela, porque ele queria comer figos, não achou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Jesus declara uma maldição, não uma bênção, uma maldição sobre essa figueira. E a pergunta é: se não era tempo de figo, que culpa tem a coitada da figueira? Se não é tempo de figo, então ela não poderia produzir figo. Se ela não poderia produzir figo, por que Jesus cobra de uma forma assim tão forte, tão veemente a produção, a produtividade? A questão aqui, segundo alguns estudiosos, alguns eruditos, assim como existem várias espécies de laranja, também existem várias espécies de figueira. E esta figueira referida aqui, os comentaristas dizem que, havendo folhas, havia figos. Porque somente quando ela estava produzindo figos é que ela tinha folhas. Quando não era tempo de figos, ela também não tinha folhas. Por isso que o texto diz: e vendo de longe uma figueira com folhas. Essa figueira tem folhas? Então ela tem figo. Mas ao aproximar-se da figueira, Jesus descobre que ela não tem figo, somente folhas. E ele então amaldiçoa esta figueira sem fruto. Eu vejo aqui este relato, esse texto, essa experiência de Jesus aqui, ensina muito a mim e a você, muito, muito. Jesus está denunciando aqui a hipocrisia. Jesus está denunciando aqui a falsidade. Aquela propaganda que se faz, mas não é verdadeira. Aquela aparência que a pessoa vive, mas a essência dela não é aquilo. Ou seja, Jesus está denunciando aqui o ter antes do ser. Ele está dizendo o seguinte: o essencial é que você seja,
e depois, como consequência, você terá. Algumas pessoas querem ter sem antes de ser. O texto está dizendo que ela tinha folhas. Ela tinha folhas, mas ela não era frutífera. Ela era uma planta hipócrita. Ela estava vendendo uma imagem, vendendo uma aparência, mas que na verdade ela não era aquilo, ela não possuía aquilo. Exatamente isso que Jesus denuncia: a mentira, o engano, né? A maquiagem, a aparência, a fala, mas não existe verdade por trás disso. Exatamente isso que Jesus está tratando aqui nesse texto. Jesus está dizendo o seguinte: você precisa ser aquilo que você é. Aquilo que você pode, aquilo que você sabe, aquilo que você tem. Não tenta vender uma aparência e, na verdade, você não possui essa essência. Uma coisa que nós batemos aqui nessa tecla é produtos piratas. A pessoa diz: não, eu tenho um relógio tal, não sei o quê, mas é pirata. Ou seja, se você tem um produto pirata, você continua não tendo o produto, porque aquele produto pirata não é o produto. Você pode entender isso? Então, não adianta você querer vender uma imagem. Se a pessoa começa a conviver com você, se aproximar de você, logo ela vai descobrir, logo ela vai perceber que você não é aquilo. O texto diz: aproximando-se da figueira. Aproximando-se da figueira, ele viu que ela não tinha fruto. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós e aí elas dizem: não, mas não tem esse fruto que ele está dizendo que tem. Né? Nós encontramos isso em ministérios, nós encontramos isso em empresas, nós encontramos isso em famílias, nós encontramos isso em pessoas. Quando você se aproxima, você descobre que não é aquilo que a pessoa está dizendo. Porque ninguém consegue enganar as pessoas por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde será revelado o que de fato aquela pessoa é. Pense nisso. Seja autêntico. Seja você. A Bíblia diz que Deus, falando para Abraão, disse: Abraão, sê tu uma bênção. Então nós temos que ser bênção. Aquilo que Deus tem nos dado, nós devemos partilhar, nós devemos dar. Pense nisso. Vive em liberdade. Viva em autenticidade. Seja você. E eu tenho certeza que você vai viver uma vida gostosa, leve, solta, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero orar com você nesse instante e antes eu quero encorajar você a enviar um e-mail para nós, abatv@aba.org.br. Você tem uma necessidade, um pedido de oração, alguma dúvida? Escreva para nós, manda o seu e-mail. Você também poderá acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em tua casa, a igreja em sua casa, tudo junto. E você pode compartilhar esse link com um amigo, com uma pessoa, até mesmo no Brasil, fora do Brasil. Eu tenho certeza que essa pessoa vai agradecer a você. Vamos orar a Deus. Pai Celestial, Pai de graça, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos ensina a sermos quem somos, a vivermos do jeito que nós podemos viver. Dentro, ó Deus, da nossa capacidade, dentro, ó Deus, da nossa realidade. Pai, obrigado por cada pessoa que está conectada conosco, ouvindo-nos, que a graça do Senhor, que o poder do Teu Santo Espírito possa estar fortalecendo esse meu irmão, essa minha irmã, meu amigo, a minha amiga, para que cada pessoa encontre a sua essência, encontre a sua verdade, a sua autenticidade e viva essa vida livre, gostosa, conquistada por Cristo Jesus a cada um de nós. Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Cristo Jesus. É muito bom estar com você. Permitido Deus, nós voltaremos então na próxima semana com uma outra programação. Fique na paz de Cristo Jesus.